de ciências morfofuncionais do sistema cardiorrespiratório. Então, vamos conversar hoje sobre nosso último assunto, que é respiração. Deixa eu ver aqui. Não chegou ainda não. Então, vou chamar uma pessoa, vamos deixar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Saia. Hoje também a internet está numa lentidão, que é uma maravilha. Pronto. Daqui a pouco vocês já estão vendo já o slide. Espera aí. Estão vendo o slide, meninos? Estão conseguindo ver? Sim. Aparecendo para vocês? Então, ótimo. Vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, deixa eu até dar logo um aviso a vocês. Lembre-se que vocês têm uma atividade comigo, ok? Que é no Google Forms, e ela vai fechar certamente no sábado, dia 6 de junho, às 10 da manhã. Então, como nós não temos segunda chamada em relação, obviamente, a atividades parciais, favor estar com tudo pronto até essas 10 horas da manhã do dia 6 de junho. Até porque a pontuação dela vai finalizar a questão de atividades parciais. Então, por gentileza, realizem a atividade, me entreguem, me mandem conforme solicitado, atividade em grupo, ok? E leia os demais detalhes lá no formulário, se alguém, caso não tenha aberto. E caso também, certamente, está lá, se estiver com dúvidas, está na pré-aula, unidade 4, sessão 4, tá bom? Então, só para vocês não terem nenhuma dúvida em virtude disso aí. Então, vamos nessa. Então, meninos, vamos como eu disse a vocês, a questão de falar de aparelho respiratório. É um evento no qual, certamente, apesar da gente achar que ele é um evento isolado, é um evento bastante integrado, até pelos assuntos dos quais eu me referi, ou seja, sistema nervoso e o próprio coração. Tanto que a gente estuda ele como cardiorrespiratório. Você só isola a questão da respiração por uma mera questão didática. Então, com isso, o que acontece? Vocês têm um evento onde essa organização do aparelho respiratório, tá? Ela faz com que você tenha o quê? A própria ação de ventilação e a mecânica pulmonar. Ou seja, você vai ter as trocas gasosas, tá? Que vão correr nos alvéolos pulmonares, e toda a ação de músculos, ossos participando, tecidos participando dessa ação conforme a atividade dos pulmões. Isso é importante, porque certamente as trocas nos alvéolos pulmonares vão ser exatamente o que? Importantíssimas para que o próprio tecido do corpo, de maneira, as milhares de células que nós possuímos, recebam esse oxigênio e estabeleçam certamente essa troca nos tecidos, devolvendo o CO2 e, é claro, a troca que você vai ter na questão dos alvéolos, como já inclusive discutimos no coração, é chamada de hematose. Então, você não pode esquecer em relação a isso aí. Lembre-se que isso é um processo reversível quando a gente fala das hemácias, tá? Que se associam tanto à questão do oxigênio como o CO2, que nós vamos ver daqui a pouco nisso, e também vou mostrar um vídeo para vocês, onde vocês vão ter a formação da oxihemoglobina e a carboxihemoglobina nesse processo. E outra coisa que é bastante importante, que inclusive começamos a falar até mesmo no sistema nervoso, é o controle respiratório.
Então, esse controle respiratório não vai dar apenas pela presença do próprio ar nos pulmões, mas também por uma questão, obviamente, que é do sistema nervoso mandando mensagens para que haja esse controle e certamente outras questões de regulação nesses eventos teciduais. Temos aí o próprio sistema em si, onde ele vai ter a condução do ar, as trocas gasosas e os eventos associados a essas trocas gasosas. Na condução do ar, vou demonstrar para vocês que existem três aspectos muito importantes em função disso. Um deles, para começar, é a própria limpeza, tá? Que isso vai ficar bem evidenciado até num vídeo que vai servir de ilustrativo, que vai ter daqui a pouco na aula. Ele mostra que os pelos, cílios e, é claro, com algum conjunto de células especiais participam desses eventos. Então, com isso, as células calciformes e, mais ainda, os chamados macrófagos alveolares, tá? Que são exatamente o quê? A parte do sistema imunológico que protege contra bactérias, fungos, células mortas que você vai ter acumuladas nessa região, vão ser muito importantes nesse aspecto de limpeza. Principalmente a ação mecânica dos pelos e cílios, porque eles sofrem um movimento de vai e vem, eles ficam se movimentando o tempo todo. Então, isso garante exatamente a retirada de detritos, da própria fuligem, e poeira, série de eventos que poderiam contaminar o próprio pulmão e certamente fazer com que houvesse uma série de problemas em função disso aí. Uma outra questão é a alteração, obviamente, de temperatura. Esse ar, quando entra nos pulmões, ele não entra nem aquecido. Se ele estiver aquecido, é resfriado. Se estiver muito baixa a temperatura, obviamente aumentada, elevada essa temperatura. Ele vai entrar de maneira tal que haja um equilíbrio, uma homeostase nessa temperatura, a partir do momento que você acolhe, obviamente, a questão do oxigênio. Outro ponto importante é a umidificação, onde vocês vão ter uma série de glândulas e células caliciformes ao longo desse vaso, ao longo da via respiratória. Então, isso vai garantir o quê? Uma umidificação. É necessário porque esse muco protege o tecido e protege também a gente para que você, com o passar do tempo, possa ir retirando parte disso, como uma certa excreta. E até pela própria ação dele, que vocês estão vendo aqui embaixo, por exemplo, vocês vão aprender isso melhor em farmacologia, vocês vão ver que você consegue excretar drogas por ali. Então, com isso, drogas as quais você ingere, que você exatamente elimina as grandes quantidades, via urina, via fezes, você pode eliminar via transpiração e também via respiração. Também é garantido por isso aí, pela própria passagem de ar, a questão da vibração, obviamente, das cordas vocais. Com isso, nós vamos emitir sons, em virtude disso, é a própria fala. E, é claro, o olfato vai ser muito importante em virtude disso, né? Então, com isso, nas vias aéreas superiores, vocês vão ter uma série de receptores que vão captar essas informações e levá-las ao sistema nervoso. Então, com isso, garantindo que haja o quê, garotos? Exatamente o processo onde eu posso distinguir cheiros, odores de uma maneira geral. Sem contar a própria regulação de temperatura, por causa da regulação de temperatura que você vai ter também corporal em função disso aí, tá bom? O ar também entra com isso aí para poder equilibrar isso, e a própria equilíbrio ácido-base. E o que tem o equilíbrio ácido-base nisso? Aí que vem a parte interessante, que inclusive citamos algumas vezes. O CO2, apesar de estar associado certamente à hemoglobina, formando carboxiemoglobina, parte dele encontra-se o quê? Uma pequena parte dissolvida no plasma. Então, com isso, você vai ter o quê? Uma associação entre água e CO2, criando ácido carbônico. E com isso, gerando os íons bicarbonato. Eu vou voltar a mostrar isso ao longo dos slides. E isso faz com que você tenha o quê? A possibilidade de poder, certamente, criar o quê? Um pH constante no nosso corpo. Como vocês sabem, eu já frisei também, você tem a questão do pH devido também a uma das partes mais importantes em virtude do próprio funcionamento enzimático. Esse funcionamento enzimático depende de pH específico, inclusive as enzimas funcionam nessas faixas do ótimo de pH, então com isso não pode sofrer grandes variações. Então você vai ter esse processo muito importante em virtude disso aí, tá bom? Qualquer coisa vocês vão me parando, caso vocês queiram saber alguma coisa ou qualquer dúvida. Então, com isso, vocês estabelecem o quê?
essa função básica, como a gente fala, em relação à própria troca gasosa. Você tem os eventos que vão suprir, obviamente, esse oxigênio para o organismo e, certamente, remover o excreta, que é o dióxido de carbono. Tudo isso vai acontecer, obviamente, na altura de onde? Dos alvéolos pulmonares. Vou mostrar essa relação de trocas na hematose, então, com um pouco mais de detalhes mais adiante. Você tem as vias aéreas, realmente superiores, tá bom? E é claro, onde você tem o quê? Através do nariz, uma delas se comunicando com a boca, via, obviamente, o quê? A região da glote, até a região da glote, onde você vai ter o quê? A separação entre a via digestiva, obviamente, em relação ao quê? Próximo à faringe, e, é claro, indo para o esôfago, isso aí vai ser a via digestiva, e certamente a outra vai se destinar à traqueia. Tá? Então, com isso, daqui a pouco, vamos mostrar como isso tudo compõe, obviamente, dentro do próprio pulmão em si. Com isso, garotos, o que acontece? Vocês têm aquelas etapas as quais eu descrevi já para vocês, já algumas vezes, onde você tem a captação do oxigênio. Essa captação do oxigênio vai para os pulmões, onde ela vai estabelecer uma troca via o quê? O sangue, que está rico em CO2, tá chegando aí através das hemácias, via carboxiemoglobina. Então, com isso, tá, proveniente de onde? Do ventrículo direito, que a gente sabe que a partir do ventrículo direito começa o quê? A chamada pequena circulação, de onde sai via artérias pulmonares, porque o vaso que sai é artéria, e vai em direção ao pulmão. Com esse sangue rico em CO2, nessa artéria pulmonar, você vai estabelecer a troca, e essa troca chamamos de hematose. Essa hematose, onde você deixa o CO2, que vai ser expirado, e capta o oxigênio, ela vai voltar ao coração. Via o quê? Via a chamada veia pulmonar. Veia, porque é o vaso que chega e vai chegar aonde? No lado direito, do lado esquerdo do coração, não que no átrio esquerdo, e com isso vai estar o quê? Rico em oxigênio. Então, só repassando, aproveitando e repassando, já sabe que ventrículo direito, onde começa o quê? A pequena circulação, ele vai finalizar onde? No átrio esquerdo. Nesse ventrículo direito sai através das artérias pulmonares, com sangue rico em CO2, sangue venoso, trocando isso por oxigênio, voltando através do quê? De veias pulmonares, chegando com sangue rico em oxigênio, consequentemente sendo enviado para o corpo. E enviado para o corpo por onde? Pelo ventrículo esquerdo. Quando abre a válvula bicúspide e você tem exatamente esse enchimento por parte do ventrículo esquerdo, você vai ter o que? A ejeção, essa câmara de ejeção que é o ventrículo, em direção à artéria aorta. Então, com isso, na artéria aorta, você vai encaminhar isso em direção ao corpo, até o que? Haver as ramificações, chegarmos à questão de arteríolas e capilares, estabelecemos a troca com os tecidos. Por isso que aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, comida, ou seja, entenda-se aí como açúcares, né? Elementos glicídicos, onde você vai ter o quê? A oxidação dentro da mitocôndria. Então, a mitocôndria vai estabelecer esse processo de oxidação da glicose, e essa, por sua vez, vai ser degradada, liberando o quê? O CO2 como excreta, água e 38 moléculas de ATP devido ao ciclo respiratório. Esse CO2 vai ser devolvido de novo o quê? Para os vasos, como excreta, e captado o oxigênio, né? Como a gente acabou de falar. E lembrem-se que isso aí apenas significa o quê? Que você tem a questão da chamada exatamente o quê? Troca entre tecidos, tá? Você não tem aí a questão de hematose. A hematose é apenas nos pulmões, sendo bem enfático nisso. Esse sangue vai retornar através das veias, tá bom? Vênus, começando em vênus, certamente, vasos menores, até terminar nas veias cavas, superior e inferior, e chegando, é claro, ao átrio direito, agora com sangue venoso. Então, essa circulação, grande circulação, começou no ventrículo esquerdo e, é claro, vai terminar aí o quê? No átrio direito, como sangue venoso, começando com sangue arterial. Bem, com isso aí, nós temos o quê? 3 zonas específicas, obviamente, para que nós consideramos em relação a esse transporte, né, para o próprio ar em si, né, como organização, vamos dizer assim, do sistema respiratório. Você tem lá a questão da chamada
zona de transporte ou condutora, né, com a zona 1, ou seja, por onde entra exatamente a questão do ar, né, aquela parte inicial. Então, com isso, você passa isso pelo nariz, pela boca, isso em direção, obviamente, o quê? Aos pulmões, tá? Depois vai ter uma zona de transição para onde? Os chamados alvéolos pulmonares, que a gente vai ver tudo isso aí com calma, cada uma dessas partes. E depois, posteriormente, você vai ter a zona respiratória em si, ou seja, a questão da troca específica, onde vocês estão vendo aqui os alvéolos pulmonares, tá? Que a gente vai mostrar o que acontece aqui dentro, e certamente mediando, permitindo que haja o que uma importante a questão da hematose, devido a uma série de fatores mecânicos, teciduais que existem aqui dentro. Com isso, nessa zona de transporte, lembre-se disso. A gente falou lá da questão, obviamente, do nariz e da boca, onde você comunica o quê? Com a laringe. Essa laringe, por sua vez, a glote vai evitar que, por exemplo, na hora de você estar se alimentando, a questão, obviamente, de quê? De eventos onde você precise certamente haver a questão da, vamos chamar assim, da questão da respiração, você não engasgue, né? Então, com isso, esse engasgar não vai acontecer, porque a glote vai impedir isso. Porque o alimento, obviamente, vai ser o quê? Vai ser impedido, né, de entrar, obviamente, na via respiratória. Vai seguir via o quê? Tubo digestivo, via esôfago. E com isso aí, o que acontece, garotos? Vocês vão ter simplesmente isso aí em direção ao sistema, obviamente, da árvore respiratória, ou seja, traqueia, depois brônquios e bronquíolos, e, é claro, os bronquíolos terminais, onde vocês terão aqui dentro, e a gente vai ver isso aí já já, a questão, obviamente, dos alvéolos, pequenos sacos que existem aqui dentro. Então, essa condução de ar é constante, tem um fluxo normal importante aqui, isso não é interrompido, tá? Somente, é claro, se você parar. Mas mesmo que você tente parar, você simplesmente é impelido a voltar a respirar, mesmo que você segure a respiração, você não consegue muito tempo. Por quê? Existe uma série de eventos, independente da sua vontade, que irão fazer com que haja esse processo respiratório. E é claro, tudo isso fazendo aquele processo inicial que a gente falou. Filtrar, umidificar e aquecer esse ar, obviamente. Bem, isso faz que quando você chegue lá na árvore brônquica, e é interessante você pensar nisso, que é como se fosse uma raiz de uma própria árvore. Até mesmo o termo já fala isso. Então você tem essa ideia de ter uma árvore, ou seja, permite que haja o quê? Uma ramificação. Então essa ramificação que você vai ter nisso aí vai permitir que haja o quê? A questão de você distribuir isso por diversas partes em relação ao quê? Ao próprio área dos pulmões direito e esquerdo desse ar, até chegar aqui na região dos alvéolos. Então, e obviamente há uma divisão, há obviamente uma área bem importante, porque os alvéolos vão estar todos espalhados. Alguns milhões deles vão estar ali, tá bom? Então, essa possibilidade permite que você tenha o quê? Essa chegada, obviamente, nesses sacos, que as estruturas alveolares lembram sacos. Mas só que tem uma coisa interessante entre a traqueia, o brônquio e o bronquíolo. O que é? São esses anéis, exatamente, que vocês estão vendo aqui. São anéis cartilaginosos. E por que eles estão aí? Você tem esses anéis cartilaginosos que evitam exatamente o quê? O fechamento dessa estrutura. Ela sempre está o quê? Aberta, contínua, permitindo que haja o quê? Uma passagem constante, obviamente, do ar. Então não há obstrução. Sem contar que nessa área você ainda tem o quê? Uma questão de musculatura lisa, tá? Também bem importante para esses eventos que estão aí. Então, com isso, o que é que vai acarretar? A passagem do ar, tá bom? Isso vale frisar, e certamente sem nenhum impedimento. Outro ponto importante é que no meio dessas, obviamente, dessa passagem, desses eventos aí, você vai ter o quê? Eventos onde eu caracterizo o que? A presença de muco. Esse muco, em virtude de quê? De vários tipos celulares, que eu vou falar deles já já, que se encontram nessa região. Vão ter os cílios, tá bom? Que são importantes para você eliminar o que a gente chama exatamente de resíduos. É o que você está falando de debris. Esse debris significa exatamente o quê? De resíduos que podem se acumular em função de poeira, de, obviamente, fuligem, do próprio ambiente que a gente circula. Então, esse evento todo fará com que haja o quê? A possibilidade de você ter
é claro, um ar desprovido, opa, um acidente aqui. Então, obviamente, a questão de o quê? De impossibilitar que esse ar possa estar contaminado. Então, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque evitará que haja, obviamente, a possibilidade de ter o quê? Elementos o quê? Sólidos, além de poeira, fungos e uma série de outros itens. Isso é muito dificultado, por exemplo, para pessoas as quais fumam. A gente vai conversar depois, mais adiante, em patologias, tá? Mas é importante a gente já frisar isso. Os indivíduos que são fumantes, eles são destituídos desses cílios. Então, com isso, qual é o grande problema? Não ocorre a limpeza mecânica desse ar. Então, o que vai acontecer? A poeira tende a descer, os itens mais sólidos vão tender a descer nesses locais, vão acumular aqui e certamente porque vão se juntar ao muco, dificultando com o passar do tempo a respiração do quê? Do indivíduo. Então, isso é importante a gente frisar, por quê? Porque também, até pela contextualização atual, há um grande, digamos assim, um medo das pessoas em função exatamente até da própria Covid. O que acontece em relação ao tal do SARS-CoV, que causa Covid-19? É que, com o passar do tempo, pode haver um acúmulo, por exemplo, pessoas que são fumantes, um acúmulo desse muco aí dentro. Então, é claro, possibilitando, favorecendo exatamente doenças respiratórias. E isso é muito importante a gente frisar, porque daqui a pouco eu vou mostrar isso um pouco mais próximo, então vocês vão ver que a possibilidade de você acumular vírus, bactérias e fungos, caso esses cílios não estejam funcionando adequadamente, é muito grande. Então, são processos onde vocês vão ter o quê? Diversos itens que podem dificultar, obviamente, esse processo de retirada de material. E tem uma outra coisa que é interessante, a questão de presença de musculatura lisa. Apesar de eu falar, obviamente, que você controla a respiração, certamente o músculo liso que você tem ali dá esse caráter também de quê? De condicionar que você possa involuntariamente haver um movimento dessa região. Então, o músculo liso é importante também por isso, por causa desses movimentos que você vai ter em função disso aí. Outra coisa, repare aqui nos próprios alvéolos pulmonares, que são exatamente a zona de transição. Repare que isso é bastante vascularizado. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter exatamente os transportes respiratórios, até essa região, e as trocas gasosas apenas ocorrerão aonde? Nos alvéolos pulmonares. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas acham que não, ao longo de todo o pulmão. Não, apenas na questão dos alvéolos pulmonares. É neles onde você vai ter, obviamente, essa vascularização grande, e é onde vai ocorrer as hematoses, tá? Essas trocas gasosas que a gente citou bastante em relação ao processo cardíaco, vai ocorrer muito aqui nessa região nas quais eu estou me referindo. Isso também faz com que você tenha isso bem delimitado, como eu disse a vocês, nessa zona respiratória, as próprias questões dos sacos alveolares, tá bom? Esses sacos alveolares, obviamente, vão estar sempre o quê? Nas extremidades dos bronquíolos, tá? E, é claro, vem tudo em função da própria ramificação da chamada árvore respiratória, que começa lá na traqueia, em virtude disso aí. E repara uma coisa aqui, que aqui vale um comentário. Vocês estão notando que aqui, inclusive aqui em cima, eu não ajeitei aqui o título, desculpa, mas você tem 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. Isso é bem interessante, tá? Porque é uma estimativa, se você, vamos dizer, que você pudesse abrir esses alvéolos e esticá-los. A questão da área quadrada que ele ocupa daria simplesmente uma área mais ou menos de média de 100 metros quadrados. Para você ver a quantidade, o espaço que você tem disponível para haver essas trocas. E vi um outro fato interessante. Repara o seguinte, se você notar aqui, eu vou apontar para vocês aqui com o cursor do meu computador, vocês estão vendo que os vasos estão aqui próximos, tá bom? E esses vasos aqui próximos, certamente, são o quê? São as capilares. Esses capilares sanguíneos que estão aqui e vão estar próximas ali, arteríolas, vênulas, tá? Onde você vai ter as trocas, as hematoses, são também bastante membranosos, conforme, inclusive, nós falamos na descrição de vasos sanguíneos na aula do cardíaco. Mas tem outro ponto que é interessante. Essa área
do alvéolo pulmonar, ele também é membranoso. Então, com isso, essa membrana que tem aí é muito fina. Então, permite fácil troca entre o que, obviamente, o vaso sanguíneo e o próprio alvéolo. E por que eu estou ressaltando essa história aí? É porque hoje, se vocês viram as reportagens sobre a história do SARS-CoV, você viu que os médicos, em caráter hospitalar, estão utilizando anticoagulantes. E por que isso é tão importante em função exatamente dos indivíduos que têm essa doença em função dos pulmões? Por causa do seguinte, vocês estão estudando, ou já estudaram certamente, bioinjúrias. As injúrias, normalmente lá em imunologia, quando estudaram imunemato, esses eventos patológicos fazem com que vocês tenham o quê? Caso haja uma coagulação exatamente nesses alvéolos, pode gerar possivelmente uma fibrose. Se acontecer fibrose aqui, ou seja, deposição de colágeno, você vai obstruir essa área exatamente dos alvéolos pulmonares. O que significa isso? Ainda não dá para se avaliar porque ainda tem pouco tempo, mas daqui a um ano vai se avaliar esses pacientes se eles estão com o quê? Insuficiência exatamente cardiorrespiratória, dificuldades para respirar. Porque pensa uma coisa, se você está cheio de arteríolas e vênulas aqui, capilares, desculpa, arteríolas e vênulas e capilares aqui. Então, com isso, o que vai acontecer? Vocês têm a possibilidade de essa obstrução impedir que haja trocas gasosas. Então, com isso, esse indivíduo vai ter o quê? Dificuldades para respirar. Então, é claro, por que isso acontece? Por causa dos coágulos que são formados exatamente ali em virtude da presença do vírus, da resposta inflamatória, que é muito forte. Então, com isso, gera muito muco e gera também o quê? A formação de coágulos. Por isso que os médicos estão o quê? Botando, prescrevendo também aí o quê? É caráter hospitalar, certamente, anticoagulantes. Para evitar o quê? A diminuição, evitar simplesmente também que não forme esses coágulos nessas regiões. Aqui vocês podem, obviamente, também ver a questão do alvéolo, e esse alvéolo tem uma particularidade bem importante em função disso. Ele apresenta o quê? Alguns tipos celulares. O que acontece com esses tipos celulares? Os chamados pneumócitos 1 e 2 e macrófagos. Os macrófagos é mais fácil, né? Vocês já viram, obviamente, em função do quê? Das células apresentadoras de antígeno. Você sabe também que esses macrófagos, os macrófagos alveolares, são importantes também na resposta imunológica inata, né? Por fazer fagocitose, retirar células mortas, retirar, obviamente, qualquer evento patogênico que possa estar aqui. O interessante é os pneumócitos. Por quê? Eles produzem essa substância surfactante e, é claro, também faz um revestimento desse epitélio. E por que é necessário isso? Para que não haja, eles colaborem, eles não juntarem um com o outro. Vocês estão vendo aqui que vocês têm o quê? Vasos sanguíneos. Então, com isso, eles têm que ficar abertos para que estabeleça exatamente o quê? Uma troca entre as membranas do alvéolo e a membrana do próprio vaso. Então, com isso, essas trocas vão ser importantes, exatamente mantendo isso, obviamente, o quê? Intacto. Então, se tiver o quê? Obstruções, como eu disse a vocês, a própria ideia do coágulo, ou qualquer outro evento que esteja por aí, pode vir a comprometer a questão, certamente, do evento respiratório de trocas gasosas, da chamada hematose. Alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram falar, garotinho? Não? Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu só pegar uma água aqui, que direto também fica difícil. Professor? Então, como eu estava dizendo, essas trocas vão ser importantes e certamente as células permitem e mantêm essa questão, essa integridade, obviamente, dessa região, para que haja, obviamente, o quê? A possibilidade de uma troca franca, obviamente, sem maiores obstruções em função disso aí. Vamos lá. E aí, até ressaltando, tá? E até por causa disso. Repare que essas membranas são o quê? Tem uma espessura mínima. É o mínimo possível. 0,2 a 0,3 micrômetros. É mais ou menos o quê? 0, pense o quê? Mais 3 zeros, 1 milímetros. Então, é muito pequena. Então, realmente, são não tem espessura, e isso permitindo que haja essa troca. Por isso, vocês estão vendo aqui o sangue, certamente, ou seja, o plasma aqui, passando, e a hemácia aqui em cima.
Isso permitindo exatamente o quê? Que alvéolo e hemácia estabeleça essa troca aí, obviamente, em função da própria hematose. Aqui mostrando para vocês também essa capacidade que nós temos em função disso aí, ou seja, CO2 e oxigênio transitando por aí, estabelecendo, obviamente, essa ida e vinda, esse fluxo, obviamente, aí que é constante entre célula e certamente tecidos. E é claro, a própria estrutura da caixa, apesar de a gente estar falando o tempo todo, obviamente, dessas trocas, a estrutura da própria caixa torácica vai te ajudar muito nisso aí. E por quê? Porque os pulmões, se nós pensarmos, estão dentro de onde? Obviamente, uma caixa de uma estrutura onde você tem o quê? O externo aqui no meio, eles estão aqui fixados, obviamente, nas partes superiores, entre osso e cartilagem, e, é claro, também fixados na coluna. Então, isso se movimenta. Há uma tendência à movimentação, porque além dos ossos, você ainda tem o quê? Músculos, tá? Que já vou falar deles. É importante isso porque isso garante que você não tenha certamente o quê? A questão da movimentação, essa movimentação vai ser o quê? Contínua. Então se junta, obviamente, o que? A questão dos intercostais e os demais que eu vou citar, mais o diafragma que está aqui embaixo. Nesse movimento contínuo de vai, vem, de encher e esvaziar, faz com que eu possa o quê? Estabelecer o movimento em relação ao pulmão. Uma outra coisa importante que você tem é a questão da pleura. Repare aqui que a pleura é uma membrana que envolve exatamente o quê? Os pulmões. E o que acontece nisso? É a mesma ideia que você teria em relação ao pericárdio, tá? Do coração. Lá no pericárdio, certamente é um pouco diferente, porque ali aquele líquido, aquela matriz extracelular, está cheia de cálcio. Então, que permite o quê? Que haja certamente uma troca, que permite que exatamente haja o quê? O bombeamento de cálcio para aquelas células. Aqui você vai ter exatamente o quê? Muita substância na qual vai favorecer o movimento dessa estrutura sacular. Então, como os pulmões, o direito e o esquerdo, são formatos de sacos, você tem que pedir que haja o quê? Um desgaste das células. Então, com isso, o que acontece? A pleura envolvendo isso aí, nesse movimento de vai e vem, você não tem uma destruição, obviamente, da estrutura celular. E por que não? Porque entre a pleura e a própria tecido, você vai ter o quê? Muito líquido extracelular. Então, com isso, você vai ter um deslocar dos tecidos sem haver um atrito, um desgaste, para chegar ao ponto de haver o quê? Uma destruição de células. Então, isso vai ser muito importante em virtude disso aí, tá? Então, essa proteção que você tem em função exatamente do quê? Dessa lubrificação, vamos chamar dessa maneira, ao redor dos pulmões, vai favorecer muito, obviamente, o quê? A estrutura da própria, o quê? Do movimento, da mecânica, obviamente, da caixa torácica. Como vocês podem reparar aqui, inclusive depois a gente vai ver isso nas devidas aulas práticas, vocês vão ver que nós temos os ossos fixados aonde? Na coluna vertebral, tá bom? E no externo. Eles favorecem que vá um movimento de vai e vem, é de subida e descida, tá? Então, essa subida e descida dessa região da caixa torácica faz com que você garanta esse movimento de contração, ou seja, é o trabalho respiratório. Esse trabalho da caixa torácica, obviamente, favorecerá essa questão do quê? Desse movimento. Então, com isso, o que você vai ter aí? A possibilidade de contratilidade e movimentação disso. Isso faz com que você tenha o quê? Além da movimentação que você controla, por isso que você está vendo ali músculo estriado esquelético, no qual você faz o controle, você tem o estriado liso, tá bom? Lá em cima, na questão exatamente o quê? Próximo aos pulmões. Então, com isso, esse movimento, essa mistura entre voluntário e involuntário, acaba fazendo com que haja o quê? Uma alta capacidade para você ter o quê? De movimentação. Vai ter um elevado fluxo sanguíneo para isso, e é claro, isso favorece exatamente o quê? As próprias trocas gasosas posteriormente. É para que exista isso dentro da caixa torácica, você tem que ter uma combinação entre o quê? Eventos de músculos primários e secundários. Os primários vão ser o quê? O diafragma, que se encontra exatamente aqui embaixo, onde eu estou apontando, tá bom? E o quê? Os intercostais chamados de externos.
Então, intercostais externos, compondo junto com o diafragma os primários, e mais os secundários, ou seja, escaleno, esternocleidomastoide, o peitoral maior, a questão do trapézio, dorsal, grande dorsal, o elevador da espinha e abdominais, a soma dos dois vai fazer com que você faça os movimentos de quê? Inspiração e expiração. Então, simplesmente você tem um processo ativo que o tempo todo está fazendo com que haja o quê? Essa movimentação. Então, com isso, você vai permitir que haja esse movimento de vai e de vem, em função exatamente do quê? Da própria estrutura da caixa torácica. E quando você olha isso aí, o que eu estava falando para vocês, repara, esse espaço pleural ele acaba variando. Por quê? Você, com o movimento da estrutura saccular, que é o pulmão, tá? Ele vai se movimentar, então com isso, vai para fora, ou vai para dentro. Então, com isso, quando ele vai para fora, os pulmões, o que acontece? Simplesmente é porque o diafragma abaixa. Quando o diafragma levanta, tá bom? O que vai acontecer? Os pulmões vão o quê? Vão se movimentar no movimento oposto, ou seja, para dentro. Então, para favorecer o quê? A inspiração e a expiração. É como se fosse uma bomba, né? Tipo uma bomba de água, de vai e vem. Exatamente esse é o movimento entre a vértebra, o externo e a costela. Isso é como se fosse a própria alça de um balde, como está aqui representado. Esse vai e vem favorece exatamente que aconteça o quê? Você possa falar, você possa respirar em virtude disso. Então, com isso, você enche o pulmão de ar, esvazia o pulmão de ar em virtude disso aí. Com isso, o que vai acontecer lá? Esses movimentos dos músculos, certamente da própria caixa torácica, tá bom? Vão favorecer muito isso. Então, com isso, o que acontece? Opa, passei demais? Vocês vão ter eventos de movimento importante em função disso, tá? Então vão ter deslocamentos interessantes em função dessa musculatura e, é claro, esse aumento de demanda na qual você poder fazer a questão dos volumes inspiratórios e expiratórios em função disso. Deixa eu só avançar uma coisinha aqui, que eu já vou mostrar um vídeo para vocês para a gente poder discutir. Lembre-se sempre disso, tá? Que o sistema respiratório, obviamente, você sempre vai ter o quê? Os tratos superiores e inferiores para essa comunicação. Lembre-se que esse trato superior sempre vai ser o quê? O nariz, a própria cavidade nasal junto com faringe, laringe e a parte da traqueia. Junto com o trato inferior, onde você vai ter ele constituído pelo quê? Perdão. Traqueias, brônquios e bronquíolos e os próprios alvéolos e pulmões, tá? Isso vai constituir essa caixa. Então, pronto. E é claro, nessa passagem, como eu expliquei a vocês, é aí que você vai ter o quê? A passagem do ar pela via superior, tá bom? E é claro, esse ar vai ser o quê? Condicionado, filtrado e limpo, tá? E umedecido e aquecido. E vai descer em direção, obviamente, aos pulmões. Vocês querem perguntar alguma coisa, saber algo? Que eu vou passar um vídeo para vocês. Se quiserem, podem me perguntar. Sintam-se à vontade, senhores. Deixa eu só posicionar o vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu só fechar isso aqui. Compartilhar aqui, pronto, tá bem aqui, já tá aqui. Deixa ele carregar agora. Ele não compartilha, peraí. Deixa eu agora carregar vocês. Eu acho que fica mais interessante ver pelo vídeo, porque acaba dando uma dinâmica um pouco maior para o próprio sistema respiratório. Estão vendo a tela do computador, senhores? Hein, garoto, estou falando com os 20. Alguém pode responder, por favor? Você está vendo a tela do computador?
sim. Boa tarde, vamos tentar de novo. Tem alguém vendo a tela do computador, por favor? Pode confirmar. Nossa senhora, tá difícil, hein? Vou começar a achar que vocês não estão fazendo aula. Posso falar isso Sim, também? professor. Ah, tá bom, porque se eu botar aqui, um dos 20, tem 20 pessoas que eu estou falando, ninguém responder, fica difícil, vocês não acham? Eu acharia, só a gente mudar de posição, né? Ai, ai, vambora. Então vamos lá. Sistema respiratório. O que acontece lá no sistema respiratório? Vocês têm certamente o quê? A questão de todos os eventos por onde o ar vai passar e, obviamente, visando a chegada, é claro, nos alvéolos pulmonares. Para isso, você necessita o quê? Da ação mecânica do próprio sistema, ou seja, movimento tanto que de ossos e de músculos para que entre e saia esse ar num movimento constante. Então, com isso, essa entrada e saída vai ser favorecida o quê? Muito exatamente por essa passagem. Mas para isso vai ter que haver uma integração entre o quê? Ossos, ou seja, a questão das costelas externo, a própria coluna que está aqui atrás, mais ainda as musculaturas que nós falamos ainda agora, que vamos mostrar já já. Esternocleidomastoideo, a questão, obviamente, que dos intercostais, mais diafragma, todos eles trabalhando juntos, tá? O escaleno, vão favorecer exatamente esse movimento de vai e vem em relação aos pulmões. Então, com isso, favorecendo o quê? A entrada e saída e certamente um movimento que de encher e esvaziar esse pulmão. Isso fará com que você tenha, vamos lá, esse movimento de vai e vem, permitindo que haja o quê? Chegada de ar dentro das árvores respiratórias. Como eu falei ainda agora, essa entrada de ar pelas fossas nasais, por exemplo, a partir do momento que você exatamente passa por onde? Pelas células, as quais possuem cílios, isso que eu estou passando aqui, o cursor, que vocês estão vendo, exatamente é o ar, é a qualidade do nosso ar. Esse é o ar que você tem em qualquer lugar, tá bom? Casa não é tão diferente, não, porque você tem o quê? A questão de poeira, vários eventos, mas o ar da cidade certamente tem maior quantidade de fuligem e outros elementos químicos. Isso permite, isso faz com que haja o quê? Essa entrada e diferença, obviamente, em função dessa qualidade, e será essencial que os cílios e pelos que estão aqui façam esse movimento exatamente de quê? De captação. Vão fazer esse movimento de captação e, é claro, de limpeza desse ar. Isso favorecerá o quê? A questão, obviamente, dessa passagem. Então, essa passagem vai evitar que esses cílios se movimentando melhorem, deixa eu só voltar um pouquinho, melhora exatamente do ar que chega aos pulmões. E isso, como eu falei a vocês, indivíduos que fumam, eles perdem essa estrutura, porque isso aqui, como vocês aprenderam lá em patologia, você tem uma mudança dessa estrutura celular quando o indivíduo é fumante. As substâncias tóxicas do tabaco, tá? Do fumo, fazem que você tenha o quê? Perda desses cílios, as células mudam sua estrutura celular. Então, com isso, o que acaba acontecendo? Acontecendo exatamente uma mudança na qual vai desestruturar as células. Então, o quê? Vai favorecer o quê? A entrada exatamente desse excesso de substâncias tóxicas em direção ao pulmão. Então, com isso, com essas substâncias tóxicas no pulmão, você pode ter um acúmulo. Por isso que, por exemplo, o fumante tem uma tosse constante, tá? Então, você vê que de manhã, quando ele acorda, até pela posição horizontal que ele está, porque ele estava dormindo, há um acúmulo, obviamente, de secreção nos pulmões. E um pulmão no qual está acumulado também tudo isso aqui, no qual estou apontando. Então, com isso, o que ele faz? É uma tosse involuntária para tentar expulsar isso aí. Tanto que você tem musculatura lisa nessa região. Então você empurra, tenta empurrar esse muco para fora, mas é óbvio, há uma grande possibilidade também de você ter uma série de doenças respiratórias. Então, se de repente os fumantes queriam um bom motivo para parar de fumar, seria exatamente até esse período agora. Não só por causa do Covid, mas certamente também por causa de pneumonia, tuberculose, uma série de outros eventos patogênicos que podem também trazer uma série de doenças através da via respiratória. Então, com isso, esses cílios, esses pelos fazem com que haja isso aí, tá bom?
essa movimentação. Então, com isso, é importante que você tenha exatamente o que? A passagem, peraí só um pouquinho. Aí você tem o que? A produção exatamente aqui, ó. Repara, de muco aqui, isso aqui é um muco, esse amarelado. Por quê? Esse muco é que vai acumular. Esse muco é que vai acumular e vai favorecer exatamente a retenção desses elementos estranhos que você tem no organismo, que estão tentando entrar no organismo, que eu quero dizer. Então, com isso, você vai poder expulsar via os próprios cílios e pelos tudo isso que está tentando acumular dentro do pulmão. Continuando. Aqui mostrando até, inclusive, nas vias respiratórias do próprio epitélio, tá? Retendo, obviamente, via o muco, essas estruturas, tá? Que tentam, obviamente, seriam tóxicas para o organismo. Então, com isso, a passagem do ar retém isso. E repara só, as próprias células produzindo esse muco vão retendo isso, vão limpando. Então, com isso, quando o ar vai passando pelo quê? Pela faringe em direção à via respiratória, ele desce em direção para onde? A traqueia. Vai passar laringe antes e depois as cordas vocais. Parou. Nas cordas vocais, você tem exatamente o quê? São os elementos os quais você tem o quê? Pela passagem do ar, eles vibram. Essa vibração exatamente é que vai dar o quê? A questão exatamente do som. Então, com isso, o indivíduo emite som, ele fala em virtude disso aí. Porque exatamente você teria o quê? Uma movimentação, uma vibração dessas cordas. Então, consequentemente, o indivíduo emitiria som em virtude disso. Tá? Então, esse ar, quando ele passa, ele está seguindo em direção aonde? Como eu disse a vocês, em direção à traqueia, que é o próximo passo dele. Vamos lá. Eu disse a internet. Pronto, tá aqui. Nessa região, esses anéis, daqui a pouco a gente vai ver mais próximo, são todos anéis o quê? De cartilagens, cartilaginosos. E por que eles são cartilaginosos? É que tem uma parte interessante. Você tem a possibilidade exatamente que esse tubo não feche. Tá? Então esse tubo não vai fechar em virtude disso aí, exceto em alguns eventos, tá? Que eu posso até comentar daqui a pouco, quando eu mostrar um pouco mais a cartilagem. Deixa eu só chegar um pouquinho mais adiante. Então, com isso, o ar desce em direção ao quê? A traqueia. Essa traqueia, por sua vez, obviamente, vai dividir na árvore brônquica. O que você está vendo aqui atrás é o quê? O esôfago, tá? Que vai se comunicar com o tubo digestivo até o estômago. Mas aqui na frente, a traqueia vai se dividir o quê? Na própria chamada árvore respiratória. Isso é importante porque é ela exatamente que vai ver as suas ramificações e que vão ser destinadas aonde? Brônquios, bronquíolos, a série de outras regiões em virtude disso aí. Continuando. Aqui está exatamente a ideia do quê? Da traqueia, brônquios e as ramificações dos bronquíolos. Que vocês estão vendo. Isso que você está vendo esbranquiçado exatamente é o quê? Cartilagem, tá? Isso é um tubo, ele vai mostrar aqui o corte transversal disso aqui, ó. Repara que ele cede exatamente por causa dos anéis cartilaginosos. E por que você tem isso aí? Exatamente por causa do ar, para o ar poder passar diretamente. Você não ter exatamente obstruções. E isso é importante. Repara só, ó, ele apertando ali. Exatamente são os anéis que você tem de cartilagens, deixa eu parar um pouquinho, em função disso. Tem eventos que, às vezes, conseguem fechar essas vias respiratórias. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma alergia, tá? Vocês vão aprender lá em hipersensibilidades, ou já viram, não sei. Vocês estão vendo lá que os eventos ligados à hipersensibilidade do tipo 1 exatamente fazem que você tenha o quê? Células que produzem o quê? Muita substância vasodilatadora, ou seja, aminoativas. Então faz com que haja um acúmulo de líquidos e pressiona exatamente toda a parte respiratória. É por isso que quando a pessoa tem o quê? Um choque anafilático, tem um choque alérgico, tá? Simplesmente você tem uma obstrução dessas vias. Por quê? Tem um acúmulo tão grande, obviamente, de água nos tecidos, que começa a empurrar esses anéis para dentro. Então, com isso, a área de passagem exatamente do ar é reduzida. Então, com isso, vai obstruindo isso aqui. Isso é importante relatar porque o indivíduo vai ter sérias dificuldades exatamente de respiração em virtude disso.
Tá bom? Então, é claro, isso é importante, porque, inclusive, vocês próprios, se o indivíduo tiver o quê? Algum problema alérgico em relação ao quê? Algum fármaco, alguma coisa, e simplesmente essa área vai ser obstruída. Por isso que é tão importante a anamnese de vocês. Vocês têm que chegar simplesmente que obter essas informações do paciente para que ele não tenha, de repente, uma resposta alérgica frente a um medicamento qual você peça para ele o que? Você administre, ou você ou própria anestesia, tá bom? Ou simplesmente você administra e ele posteriormente vem a ter esse choque mais adiante. Então é importante deixar isso sempre claro, porque vocês têm os kits de emergência lá na, como é que chama, nos consultórios de vocês, em virtude disso. Caso ocorra uma situação dessa, poder o quê? O indivíduo voltar, obviamente, a respirar e certamente voltar a ter o sistema cardiorrespiratório funcionando. Então, inclusive, inibidores de histamina, que são importantes para que haja, é claro, depois as próprias células não façam mais ação sobre essas cartilagens que estão aqui. Depois disso, vamos lá. Deixa ele continuando a empurrar aí, mostrando exatamente que, inclusive, ele é bem resistente, tá? Então, essa área fica desobstruída. Há essa passagem, obviamente, em função disso aí, é maleável. Vamos lá. Promovendo exatamente o que é a possibilidade que você não tenha o quê? Uma constrição disso, uma restrição, obviamente, de passagem da via aérea. Bom, meu filho, já chega de apertar esse troço. Vamos lá. Aí, quando você olha um pouco mais por dentro, repara uma coisa. Estão vendo que as vias exatamente vão que se bifurcando? Isso aqui você consegue ter essa imagem, porque você está passando uma microcâmera. Repara que você tem exatamente o quê? Aberturas. Essas aberturas que você está vendo, exatamente em função do quê? Das árvores brôncicas. Exatamente do que? Da árvore respiratória. Então, a divisão entre brônquios, bronquíolos, tudo isso permite que haja essa passagem e, consequentemente, o indivíduo possa o quê? Ter essa via toda desobstruída para que o ar possa passar. Isso é importante? É, porque isso vai favorecer exatamente o quê? Eventos, os quais, digamos assim, não podem ficar certamente fechados. É por isso que é importante os cílios, as células, tudo isso vai ver o quê? Manter isso tudo desobstruído e certamente não tendo o quê? Vírus, fungos, bactérias, outros elementos tentando entrar aí dentro desse sistema. Continuando. Isso exatamente é para chegar aonde? Na própria o quê? Árvore respiratória, ou seja, chegar nas porções terminais que você tem aqui, ó, repara, olha o cursor dele mexendo, exatamente te mostrando que o quê? Esse ar entra e sai aqui pelas árvores, né? Divide para os brônquios até chegar nos bronquíolos e nas demais regiões. E é claro, indo para o pulmão direito e esquerdo. Você tem um movimento, obviamente, que do pulmão, para que não haja também o que? Uma lesão nesse tecido, você tem o que? Certamente a lubrificação que é permitida pela própria o que? Pleura. E aqui vem a parte interessante. Estão vendo isso aqui? Esse ponto, exatamente esses pontos todos pequenos que você tem aqui, são exatamente os alvéolos pulmonares. Então, os alvéolos pulmonares, que tem essas porções terminais, são eles que eu estava falando, que tem o quê? O contato com uma série de vasos sanguíneos. Então, com isso, as hematoses, tá, vão acontecer exatamente nessas regiões. Então, permitindo que haja o quê? Uma troca franca entre as membranas dos alvéolos, das extremidades, com os vasos, com os capilares sanguíneos que estão envolvendo, obviamente, toda essa região. E repare como isso exatamente é o quê? Espaçoso. Ocupa uma grande área. E o interessante era aquilo que eu estava falando para vocês. Se o indivíduo tiver algum processo inflamatório muito forte, como eu estava explicando ainda agora, inclusive é o medo, obviamente, que é dos médicos, dos profissionais da área de saúde, é que esses coágulos possam vir o quê? Causar respostas inflamatórias intensas, nessas regiões. Então, com isso, fazendo o quê? Obstruções, deixa eu até mostrar aqui de novo um pouquinho mais, obstruções desses alvéolos. Então, isso é que é o temor, exatamente, que mais adiante as pessoas têm insuficiência respiratória em virtude disso aí. Continuando. Aí, todas as árvores, bronquíolos, as ramificações,
chegando até os alvéolos. E aí, o que acontece? É o próprio alvéolo que vocês viram lá no slide. A vascularização dele, certamente, fazendo com que você tenha o quê? A chegada de sangue venoso aqui e sangue arterial daqui saindo, estabelecendo o que? A hematose. Essa hematose, olha que ele está chegando ali, chegando o oxigênio ali em vermelho, daqui a pouco está saindo em azul o CO2. Essa troca é constante. Tanto que vocês estão vendo os vasos aqui. Aqui os capilares, né? As arteríolas e vênulas, né? E com isso, estabelecendo esse movimento. Ou seja, os pulmões, a estrutura saccular, vai depender, obviamente, que desses músculos intercostais, pelo próprio posicionamento dele, tá bom? Fazendo com que haja essa movimentação. Tanto que você tem o que? O lobo superior e inferior dessa estrutura. E são divididos em regiões. Tudo isso favorece essa movimentação. E é claro, até o que a gente falou até lá na questão do coração, aquela chegada que você vai ter através do quê? A própria, em primeiro lugar, as trocas gasosas, né? Que vai acontecer através da hematose com a chegada da artéria pulmonar, onde vai estar cheio aqui de sangue venoso, e essa volta em direção ao quê? Ao átrio esquerdo com sangue arterial. Então, com a veia pulmonar, você vai transportar esse sangue rico em oxigênio. E com isso, permitindo o quê? Essas trocas. Vamos lá. Vou mostrar mais uma coisinha aqui. Com isso, o próprio pulmão, obviamente, mantém sua estrutura pela própria o quê? Estrutura da pleura e pelos outros músculos e outras regiões aqui. Lembre-se disso, tá bom? E o movimento que você tem o quê? Diafragmático. De subir e descer, que eu estava falando para vocês. Junto com quem? Com as próprias costelas e os outros músculos intercostais, esternocleidomastoideo. Toda essa movimentação da caixa torácica vai favorecer isso. E é claro, no mediastino que você tem aqui, você tem o coração. É aquele movimento que eu falei de inspirar, ou seja, a subida do diafragma, garantindo que a expiração e, é claro, o movimento contrário, garantindo a inspiração, a captação de oxigênio. Movimentos musculares, como eu disse a vocês, coluna participando também disso, junto com o externo, e a fixação via o claé, a questão das costelas. Aqui já vimos. Vamos lá. Vamos voltar de novo lá para o alvéolo. E aqui tem a parte exatamente que é interessante. Aqui ele está te mostrando a troca exatamente entre a hemácia e o alvéolo. Então, com isso, aquelas membranas que eu falei para vocês. Ou seja, a chegada das hemácias com o CO2, ou seja, a carboxihemoglobina, a troca, que é a hematose, ou seja, ele deixa o CO2 e capta o oxigênio, e a conversão, ou seja, de a questão da carboxihemoglobina para oxihemoglobina. Então, com isso, eu tenho uma modificação do quê? Do caráter associativo da hemoglobina. Aí você nota lá esse processo. E tem um ponto que ele vai mostrar daqui a pouco aí, que eu acho que é bom porque eu falei e agora vocês vão ver. Então, tá vendo essas trocas. Troca exatamente junto à hemoglobina. Lembrando que a hemácia, obviamente, aquela célula na qual ela é anucleada e tem a tal da hemoglobina, onde você faz o quê? Essa troca. E aí, deixa ele mostrar só uma coisinha aí, que tem uma próxima parte do vídeo que é interessante. Trocando, indo. Vamos lá. Passagem pelas membranas. E o CO2 indo para dentro do alvéolo pulmonar. Mas o que eu quero mostrar, vamos ver se ele mostra agora. Isso, vamos lá, meu filho. Isso aqui. Isso que você está vendo aqui, enovelado, isso é hemoglobina, tá? Isso é exatamente o que a gente falava, que é exatamente o que? A glicoproteína na qual eu transporto o quê?
o oxigênio, o CO2, na forma reversível. Ele vai mostrar dentro dela, no interior dela, uma coisa bem interessante. Espera aí, deixa ele evidenciar. Deixa ele mostrar aqui. Espera aí que eu vou te mostrar uma coisa. Isso que você está vendo aqui, exatamente a associação de quem? Do CO2. Tá aqui. E ele vai mostrar para você exatamente a molécula, o tal do chamado, deixa eu mostrar mais de perto, o anel porfirínico. Isso aqui é onde você tem o ferro. Tá? Dentro da hemoglobina, se vocês lembrarem, ou eu falei, ou a professora falou com vocês têm o quê? O chamado anel porfirínico, onde você tem o quê? Ferro. Ferro por quê? Ferro é um elemento de transição. Ele consegue exatamente o quê? Variar do seu estado ferroso para o férrico. Então, com isso, o que ele está mostrando? O CO2 está sendo deixado e está chegando aqui nele. Deixa eu voltar um pouco mais para a gente ver isso melhor. E olha o que acontece a nível da hemoglobina. Ele vai deixar o CO2, dióxido de carbono, e vai captar agora o oxigênio. Isso que está chegando exatamente aqui é o oxigênio. Essa duplinha ali. Então, com isso, o que acontece? Olha o ferro aqui, ele forma o que? Deixa de ser carboxihemoglobina para se tornar oxihemoglobina. E aí ele vai mudar de cor. Aí com isso o que? A hemácia passa a seguir para onde? Em direção à veia pulmonar. É isso que acontece. Isso é hematose. Simbolizando. Então, agora a hemoglobina cheia, obviamente, do que? Do oxigênio, ela vai seguir em direção ao corpo. Quando ela segue em direção ao corpo, para aquele processo todo que eu falei, vai em direção, obviamente, o quê? Ventrículo, chega no ventrículo esquerdo, é bombeado para onde? Artéria aorta, da artéria aorta ramifixa até chegar aonde? Arteríola, células. Você vai deixar o oxigênio lá e isso aí é a troca gasosa. É o que ele está te mostrando aqui. Ou seja, a hemácia vai deixar, obviamente, o oxigênio, ela tinha o quê? Oxihemoglobina, e vai passar agora, se tornar essa lilás aqui, ou seja, vai pegar o CO2 e vai voltar através do quê? De vênulas, de arteríolas, até chegar nas veias cava, obviamente, e, claro, a aurícula direita, cheia de sangue rico em CO2. Com isso, ele vai voltar para fazer novamente uma hematose. Ele vai deixar o gás, pega o excreta e segue em direção, certamente em direção. E olha que é exatamente o que a gente falou, ó. Você troca oxigênio por CO2 o tempo todo. Você lembre sempre disso. A hemácia só serve para isso, para esses eventos. Então, é importante porque você certamente vai ter a questão metabólica para isso aí, que é essencial para que haja o quê? Obviamente, os vários eventos que você tem em função da próprio dinamismo celular, e esse dinamismo celular vai fazer com que você tenha o quê? O processo exatamente de quê? De trocas. De trocas as quais vão favorecer, é claro, essa questão do metabolismo que você vai ter em função das células e disso aí. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Se eu posso mostrar isso agora. Deixa eu só aqui abrir o... Alguma pergunta, alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Dizer alguma coisa? Meninos, semana que vem talvez eu tenha um comunicado para vocês, tá? Em relação à prova. Ainda estou pensando, estou definindo se essa prova vai ser apenas sistema cardíaco e respiratório ou se vai envolver todo o programa de fisiologia. Eu estou querendo, provavelmente estou muito tendencioso a colocar também a parte de sistema nervoso aí. Até porque sistema nervoso, parte dele, envolve também o próprio sistema cardiorrespiratório. Então, talvez eu faça uma associação. Estou pensando ainda. E eu comunico vocês quando a gente estiver finalizando, obviamente, a nossa aula. Porque semana que vem eu vou terminar isso aqui com vocês, tá? E, é claro, eu quero ver isso. E na outra semana, inclusive, nós vamos ver a questão das práticas, tá? Vamos começar a usar, a própria Unime já determinou isso, a gente acessar a questão dos laminares, do material, tá? Eu vou estar disponibilizando isso para vocês, mas como informei a vocês, são aulas complementares, tá? Do nosso trabalho,
vão ser aulas pós-prova, tá? Ah, uma outra coisa que é importante, até que eu já posso falar para vocês aqui. O pessoal todo que é de nervoso vai fazer prova num único dia, como foi na primeira prova, tá? Então, dia 15 de junho, estão escutando, 15 de junho, já está gravado, que vocês falaram que tem a questão de vocês olharem os vídeos, né? Apesar que vocês não olham, né? Até pelo acesso, mas de qualquer forma a gente registra. 15 de junho, vocês vão ter a prova de vocês no horário de aula, tá bom? Duração de 1h30, essa prova, e é claro, vai ser a prova do sistema nervoso, tá bom? E a prova de imune, acho que eu posso até comunicar isso, porque eu e Maísa vamos fazer as provas juntas. Então, com isso, dia 16 de junho, numa terça-feira, vai ser a prova de imune, tá bom? Então, todos os alunos vão fazer imune no dia 16 de junho e todos os alunos vão fazer sistema nervoso dia 15 de junho, tá? Pós-prova de nervoso e pós-prova de imune, já vai ter já a passagem, obviamente, que é da checagem da prova, ou seja, a questão de vista de prova, que a gente chama, né? Vamos discutir as questões, etc. Logo após a prova, dou 5 minutos para vocês tomarem uma água, fazer qualquer coisa, depois voltam, a gente já repassa logo a prova. Até porque o calendário ele está fechando, né? Então, a gente vai precisar desses prazos aí, desse tempo. Então, eu vou utilizar isso com vocês, tá? Depois, inclusive, a professora Cecília vai conversar isso com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Pois não? a prova de cardio será 14 horas no dia 15? Isso mesmo. Às 14 horas da segunda-feira. Mas aqui, dia de segunda-feira, a gente tem aula de OPC1, 13 horas, e ela não falou a data da prova ainda. Bem, nós estamos agendando para dia 15, até onde eu vi, inclusive no próprio calendário. Quer ver uma coisa? Não está havendo choque, não, Bárbara. Eu acho que eu posso até tirar uma colinha aqui para você. Peraí. Só um minuto. Só um minutinho, Bárbara. Já vou te dar essa. Só um minutinho que a Cecília está me perguntando um negócio aqui. Só um minuto, por favor. Deixa eu só te mostrar, ver uma coisinha aqui que eu até te respondo para você. Que eu até vi as disciplinas. Mas vai sair um calendário oficial disso, tá, Bárbara? Mas nós estamos juntando, já estamos montando isso. Qualquer coisa, se tiver algum choque, a gente vai comunicar. Mas a priori, não. É porque mesmo se não tivesse prova, poderia ter aula e poderia chocar com o horário da prova. É por isso que eu tô falando. Sim. Mas também, veja uma coisa, Bárbara, eu tô até falando com a Cecília aqui, mas ela deve falar com vocês depois, ou na minha aula, numa outra aula. Não se preocupe em relação a isso, não, que os calendários de todos nós professores, todos mesmo, tanto clínica como nós de básica, eu Maísa, todo mundo, a gente está tudo fazendo em harmonia, exatamente para não haver muitas provas num dia e nem haver choque, tá? Então fica tranquila com relação a isso, não vai ter nenhuma vai ser prejudicado em função disso, não. Deixa eu só procurar aqui, que eu acho que eu posso te dar essa informação. Espera aí, vamos lá, docentes Unime. Deixa eu só ver aqui, um minutinho. Que eu estava vendo exatamente esse calendário, até eu estava olhando para ele. Só um minutinho. OPC1, não é isso que você falou? Sim. Tá aqui, OPC1, 13, tá aqui, 13 horas. 13 horas. As provas estão todas previstas mais ou menos com 1h a 1h30. Então, provavelmente, talvez, pode ser que uma emende com a outra. Essa é a questão. Você sai de uma, já cai na outra sala. É isso que talvez aconteça. Isso aí talvez a gente tenha que confirmar. E por que a sua prova não ficou dia 17, professor? Por que não ficou dia 17? Porque aí vem a outra questão, que é exatamente o calendário acadêmico. Qual é o grande problema em função disso aí, Bárbara? É porque eu estou com prazos em relação exatamente das aulas práticas. Eu vou ter aula prática de vocês, e é que vem a questão que Cecília depois vai conversar. Nós vamos usar o material como é que se chama? Da Unime, e nós vamos ter 2 dias para fechar exatamente a carga horária. Porque o que acontece? Nossas aulas vão terminar dia 30,
tá? Tá previsto isso, tá bom? Essa que é a nossa realidade. Então, nervoso, o que vai acontecer? Dia 17 de junho e dia 24 de junho, nós vamos ter essas aulas, que vão de 2 horas até as 6 da tarde. Vai ser 2 pacotes de aula grandes, exatamente para fechar a carga horária, nesses 2 dias. Vai ser nervoso, sim, e vai ser também... no caso, porque também vai ficar separado. Também tem esse detalhe. Por que eu preciso do dia 17? Porque o pessoal de segunda vai ser separado de vocês. Então, vocês vão ter a aula de vocês e o pessoal de segundo semestre, né? Separado do terceiro semestre. É por esse motivo. Porque dia 24, depois vem o quê? Vem dia 30, fechou. Então, não vou ter como, porque ainda vai ter a prova final, vai ter os outros eventos. É por esse motivo, Bárbara. Então, com isso, o que vai acontecer? A Cecília... Deixa eu até ver se ela consegue entrar na sala. Peraí, que aí ela até conversa. Deixa eu chamar ela. Coordenadora Falar, Cecília, ontem entrou na aula de Maísa e falou das aulas práticas, que ia liberar o calendário. Isso. Ela falou ontem na aula de Maísa. Chegou falando na aula de Maísa? Isso? Foi. Então tá bom. Então a gente conversa aqui, a gente mesmo. Então você já tem ideia do que está acontecendo. Ótimo. Sim. Então a questão só apenas questão de datas. Meramente questão de datas. Isso está sendo feito porque eu vou usar, digamos, exatamente os dias, eu não vou botar, por exemplo, imune, vai ficar em 16 por esse motivo, que eu vou querer dia 19 e dia 26 para as minhas de imune. E depois eu vou precisar segunda e quarta separado. Eu não tenho nem como juntar vocês. Até por causa do choque que você está acabando de dizer aí, que vão ter outras atividades. Então, eu vou precisar do meu dia de 22 e 29 livre, para a turma de segunda-feira, e 17 e 24 livre. Seria isso. Então, a mera adequação. Se ela entrou com vocês lá, ótimo. Você já sabe mais ou menos o motivo, então já estão mais ou menos a gente conversados. Apenas a questão é só definir o quê? A gente poder fechar o programa, que se falta pouca coisa agora. Até vocês não perguntam, infelizmente a aula vai fluindo, né? Vai correndo. Então, com isso, eu vou fechar a aula semana que vem, eu fecho tudo semana que vem, e é isso. Depois, a questão só seria o que você está falando aí. Eu vou ver isso aí com a... Pode ser que também a gente possa botar meia hora depois, se for o caso, não tem problema. A gente adiaria um pouquinho, empurra um pouquinho mais para frente, só isso. Não teria problema não, vamos ver isso aí. A gente só adequa. Mas agora, provavelmente, eu acho pouco provável, Bárbara, fugir dessa data. Porque não vai ter tempo. A gente não vai ter tempo e tem que ser nessa semana. Entendeu? Tem que ser essa semana. É por isso. Não tem outra semana para aplicar prova. Se eu tivesse 2, não tinha problema nenhum. Aí é tranquilo. Como eu tive outros, foi tegumentar, por exemplo, eu sempre falava para vocês, olha, estou dando aqui uma gordura que eu posso aplicar num dia ou do outro, tipo uma situação como essa que você está colocando. Mas no caso aí, realmente, eu não tenho muito... Deixa eu ligar aqui minha câmera para vocês poderem me ver. Não tenho nem muito para onde correr. Eu sou obrigado a aplicar, obviamente, em função exatamente do time, nesse time esse linha de tempo que você tem exatamente o que na questão da, vamos dizer assim, do calendário acadêmico. Porque, como eu falei para vocês, as aulas vão encerrar logo, tá bom? Ou seja, até o dia 30 tem que estar tudo encerrado, inclusive a própria colocação de notas e tudo mais. É por isso, só por causa disso. Tá? Mas isso aí a gente adequa. Se for o caso de meia hora, alguma coisa, a gente dá uma empurrada nisso aí. Vamos ver, a gente arruma isso aí. Nada que não se possa conversar e alertar. Agora, semana que vem, fica tranquilo, até porque se ela te falou isso ontem, vale para mim hoje também, tá? Então, se ela entrou na aula de mundo com vocês, ótimo. Então, você já sabe que vai ter um calendário disso e a gente vai adequar essa situação. Só isso. Tá bom assim? Pronto. Algo mais que vocês queiram falar, perguntar, etc. Só, novamente, lembrando, para não deixar... Vocês disseram a última vez, eu não falou. Você falou que o segundo semestre não falou com a gente. Pronto. Então, eu estou falando com vocês de novo. Pela segunda vez. Não esqueça do meu prazo. O formulário fecha e os senhores têm que fazer isso aí logo. Tá bom? Não esqueçam disso. Não esqueçam exatamente das minhas datas. Que vai fechar no dia 6, né? No dia que eu falei para vocês. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Isso. Dia 6 de junho, às 10 horas da manhã. Certamente os senhores já vão ter entregues isso há muito tempo. Combinados? Ótimo. Então vão lá divertir-se com o meu caso clínico e a gente se fala depois. Abraço para vocês, garotos. A gente se fala. Uma boa tarde. Vocês também. Tchau, garotos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.